Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, seja qual for a hora que estejam me vendo. E hoje eu quero conversar com vocês, dar uma interrupção naquelas aulas que venho dando, para esses papos assim informais que eu costumo ter. E hoje quero falar com vocês a respeito da engenharia cartográfica e a sua aplicação. A engenharia cartográfica é muito antiga. Ela sempre se fez necessária, às vezes existiu no início sem esse nome, quando o problema que se quer resolver abrange uma grande extensão na superfície da Terra. No século XV, nós sabemos, e eu já tratei desse caso aqui em algumas dessas nossas aulas aqui no canal, intituladas rotas ortodrômicas, rotas loxodrômicas, naquele tempo dos grandes descobrimentos marítimos portugueses, e eu abordo lá aquela questão em que era preciso fazer as cartas de marear e se posicionar sobre a terra e fazer o levantamento das costas, tanto do caminho para ir para as Índias, ali ao longo da África, quanto aqui no Brasil, quando se fez o descobrimento do Brasil. E naquele tempo as posições eram determinadas usando-se a astronomia, as latitudes usando-se o Sol e as longitudes usando-se os eclipses da Lua, e eram métodos não tão precisos quanto hoje, porque a finalidade do usuário não era apurada, não tinha tanta necessidade quanto hoje, Então eu defino aqui, eu digo que a engenharia cartográfica começa, sempre que se define a finalidade dela. Um problema, define-se um problema em qualquer área, bom, e agora a solução? Esse problema é para atender às necessidades de um usuário. Então, fundamentalmente, a engenharia cartográfica, ao longo de todos os tempos, ela sempre foi aplicada quando o levantamento, quando a solução do problema abrange grandes extensões da superfície da Terra, ou quando é necessário grande precisão para resolver esse problema. No caso das cartas náuticas, antigamente, nós já vimos, falei ainda há pouco a vocês, as necessidades das cartas envolviam escalas muito pequenas, e à medida que a necessidade foi se apurando, no caso, vamos dizer assim, no século XVII aqui no Brasil, para a questão da retificação, retificar no sentido de corrigir a posição do meridiano de Tordesilhas, que ele estava errado na sua posição. Isso foi definido, foi descoberto, por um geógrafo francês, e a nova posição do traçado de Tordesilhas, do tratado, daquele meridiano de Tordesilhas, era mais para oeste, entrando na América Espanhola. Isso dava uma faixa muito grande para os portugueses. Dom João III, que era o rei de Portugal na época, ele anteveu grandes dificuldades com a Espanha por essa nova posição do tratado de Tordesilhas, e tratou então de preparar um projeto de grande extensão para que essa nova posição fosse definida. Para que essa nova posição fosse definida era preciso mapas cartográficos, numa escala melhor e mais precisos, e que a determinação da posição astronômica também fosse mais precisa. Por exemplo, em latitudes e longitudes, aquela longitude determinada pelo eclipse da Lua estava ultrapassada, já tinha sido denunciada como de pouca precisão, e um novo método que tinha surgido e viabilizado na França por Cassini era baseado na ocultação dos satélites de Júpiter. Então o rei de Portugal tratou de promover um grande projeto para que o Brasil fosse mapeado e a nova
fronteira fosse definida. Isso é uma história muito bonita e muito longa, em outra ocasião eu posso contar, mas para resumir então, essa questão da necessidade. O problema estava definido. As fronteiras do Brasil teriam que ser redefinidas para que se tirasse aquelas dúvidas. Então os tratados internacionais, o Tratado de Madrid, o Tratado de Ildefonso com a Espanha e outros tratados de Utrecht e outros que envolviam a França, isso tudo foi atendido por essa necessidade, e a engenharia cartográfica então atuou perfeitamente. Naquela ocasião, nas escolas de engenharia não se estudavam esses métodos de geodésia, métodos de projeções cartográficas, então isso daí levou um pouco de dificuldade para se resolver esses problemas, né? Mas isso foi superado e o Brasil foi mapeado, fez-se uma carta, a Carta da Nova Lusitânia, e o limite oeste, como hoje nós vemos nos mapas, foi definido, e aquela reta, aquela pequena reta do Tratado de Tordesilhas passou para essa grande fronteira seca, sinuosa, como nós vemos agora. Um dia, eu repito, eu vou contar essa história para vocês. Bom, mas então, para se formar profissionais, os engenheiros, na ocasião, engenheiros militares, as escolas de engenharia, primeiramente, eram dentro dos quartéis do Exército, né, lá em Portugal, e passou-se também a ser ensinada aqui no Brasil, em 1600 e qualquer coisa, e foram evoluindo o ensino da engenharia, até que no final do século XVIII, começo do século XIX, o rei Dom João VI, vindo para o Brasil, ele promoveu uma atualização, uma remodelação no curso de fortificação e construção e desenho lá no Exército, que era onde se formavam, para que se formassem também engenheiros geógrafos na época. Então foram acrescidos aqueles cursos 3 anos, mais para que os engenheiros fossem habilitados para essa questão da formação em geodésia, topografia, para se fazer os mapas, os levantamentos cartográficos. E a partir dali, a evolução foi seguindo, a escola militar, né, a escola do Exército, dividiu-se e enveredou pelo meio civil, foi quando deu origem à escola de engenharia no meio civil, em que a Universidade Federal do Rio de Janeiro era um dos seus ramos civis, e a engenharia cartográfica, no caso, era feita, né, era denominada engenheiros geógrafos, a engenharia geográfica. Todo o serviço era feito pelos engenheiros geógrafos, e no século já, vamos dizer assim, 20, né, precisou-se criar novos profissionais para atender ao desenvolvimento do Brasil. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, naquele tempo era a UEG, Universidade do Estado da Guanabara, criou então o primeiro curso de engenharia cartográfica em 1965 para atender a essa demanda de mapeamento do Brasil. O Brasil só tinha 12% do seu território mapeado na escala topográfica, né? Na escala 1 para 50 mil e 1 para 100 mil. Então, a partir desse curso, outros posteriormente vieram a ser criados, e a questão da engenharia cartográfica recebeu um impulso muito grande porque os problemas e as necessidades dos usuários cresciam cada vez mais. Um dos grandes problemas que surgiram foi inicialmente o levantar os recursos minerais do Brasil. Criou-se o projeto Radar Brasil, para levantar toda a Amazônia. Eu participei desses projetos. Um dos criadores desse projeto, um geólogo, Luiz Henrique, também professor da UERJ, foi um dos seus inovadores. Então, a partir desse projeto do Radar Brasil, que deu um grande sucesso, descobriu grandes jazidas de recursos naturais, a partir dali a evolução não teve mais freio, foi se avançando
por descobrir novos recursos, e a engenharia cartográfica e a cartografia foi seguindo, aumentando a sua escala para que se desenvolvesse mais as regiões, para que se desenvolvessem as regiões metropolitanas, né? Então aqui nós temos nessa parte aqui de mapas, cartas topográficas acidentais, né? Então já eram criadas e foram cada vez mais desenvolvidas, né? As cartas temáticas especiais, as cartas náuticas, aeronáuticas, geológicas, geotécnicas, para análise de risco de deslizamento de encostas, tudo isso concorrendo ali nesses mapeamentos temáticos. Nesses mapeamentos temáticos também tiveram uma aplicação muito grande na agricultura, que hoje é o carro-chefe das exportações do Brasil, através da Embrapa, né, que é uma empresa que faz pesquisas nessa área de tecnologia da agricultura. Então nós fazíamos mapas de uso do solo, uso potencial do solo, avaliação de colheitas, controle de pragas, ocorrência de recursos minerais, isso tudo era feito, eram novas necessidades para o desenvolvimento do país, onde os engenheiros cartógrafos tinham uma grande participação. E uma participação ainda muito grande, né? Principalmente assim já na década de 60, quando o Brasil teve uma altíssima taxa de crescimento, chegou a crescer 14% ao ano. Então, muitas ferrovias, hidrovias, barragens para aproveitamento hidrelétrico foram necessárias, e o engenheiro cartógrafo aí foi então muito útil para apoiar a engenharia civil. Então, na engenharia civil, para esses projetos que se estendem numa extensão, né, que abrange uma extensão muito grande da superfície terrestre, ou exigem grande precisão, a participação do engenheiro cartógrafo é muito útil. Nós já vemos isso em algumas aulas de infraestrutura de transportes que nós estamos dando aqui, e vamos detalhar essas aulas mais em outras ocasiões, e aqui nós podemos sumarizar, né? Então, para a questão do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e para fazer o relatório do impacto do meio ambiente, para saber o impacto, né, aquela ingerência que aquelas grandes obras vão ter com esse meio ambiente. Essas grandes obras podem ser uma ferrovia, rodovia, dutovias, uma grande represa, como foi Itaipu, como foi Tucuruí e muitas outras, e eu participei ativamente de uma delas, lá na Rondônia, fazendo esse mapeamento para ver até onde ia a inundação, para ver até que ponto poderia interferir nos problemas sociais e nos problemas ambientais. Então a participação do engenheiro cartógrafo era muito grande. Uma grande participação do engenheiro cartógrafo também nesse apoio à engenharia civil é no estudo do traçado. Vocês estão apreciando, e se não estão, eu convido para ver essas minhas aulas de infraestrutura, de transportes, na parte de estudos de viabilidade técnica e econômica, que eu abordo bem essa questão do estudo do traçado. A participação do engenheiro cartógrafo para que as melhores faixas do terreno sejam selecionadas para aquela ferrovia, de acordo com suas características técnicas, de modo a minimizar o impacto ambiental presente e futuro. Porque se localizar uma ferrovia, uma rodovia numa encosta sujeita a deslizamento, se não for agora, no futuro vai se ter que fazer grandes obras de contenção. Então a participação do engenheiro cartógrafo no estudo do traçado assim de ferrovias, linhas de transmissão, dutovias, é muito útil. Outra grande aplicação, participação, é na implantação de áreas industriais e de portos. Eu participei na implantação da área industrial de Suape, de uma ali da Bahia, esqueci agora o nome dela, na parte inicial para fazer o levantamento
topográfico para que ela fosse implantada. E também na questão de grandes obras de vulto. Então, por exemplo, grandes túneis, grandes barragens, a participação do engenheiro cartógrafo é muito boa na questão da implantação dessa obra e no seu controle das deformações. Isso daí é muito assim, útil. O engenheiro civil, no seu currículo, ele, na maioria das escolas, só tem um período, um semestre de topografia. Em algumas, como é o caso da UERJ, tinha 2 períodos, topografia 1 e topografia 2. Lá em Santa Catarina, eu também observei que o curso de lá tem 2 períodos de topografia, e assim como a UERJ, no caso da engenharia cartográfica, tem disciplinas de fotointerpretação, sensoriamento remoto. Então isso tudo dá essas ferramentas para que o engenheiro possa auxiliar a resolver esses problemas. E para resolver esses problemas, o engenheiro cartógrafo, ele precisa selecionar, planejar as tecnologias de levantamento adequadas para fazer aquele levantamento. Aqueles dados podem ser levantados através de fotografias aéreas, através de sensoriamento remoto ou através de levantamento direto no terreno. E isso é preciso dimensionar e selecionar para que não se gaste muito, nem que seja aquém das precisões exigidas e não atenda à resolução do problema. E para fazer isso tudo, para levantar esses dados, então o engenheiro cartógrafo estuda geodésia, topografia, estuda processos estatísticos de tratamento de dados, e isso tudo auxilia realmente para transformar aqueles dados em informação. E com essas informações, ele integra a equipe de com vários outros profissionais, podem ser engenheiros civis, engenheiros agrônomos, podem ser urbanistas, para que o problema que está sendo objeto daquele estudo seja bem resolvido. Então, é isso que eu queria assim falar para vocês hoje a respeito da participação do engenheiro cartógrafo. É um ramo da engenharia em evolução. As tecnologias avançam numa velocidade exponencial e obrigam que o engenheiro tenha uma boa formação básica e continue estudando para que possa absorver essas tecnologias. Infelizmente, aqui no Brasil e nos países que são pobres, nós não temos condições de criar essas tecnologias, de criar esses saberes, como nos Estados Unidos, na Noruega, na Suíça, na França, na Alemanha. Lá eles criam esses saberes, criam esses sistemas de posicionamento global para os satélites, criam esses satélites que captam essas imagens, criam esses softwares poderosíssimos que auxiliam o tratamento das imagens. Então, infelizmente, essa é uma triste realidade, mas pelo menos nós temos que estar preparados para entender o que essas tecnologias fazem e selecionar aquelas mais adequadas para resolver os problemas do usuário. Quem sabe se um dia haverá uma revolução educacional aqui e nesses países mais pobres, para que haja assim muito investimento e promoção na área de pesquisa, na área de educação, e novos talentos, os talentos que nascem espontaneamente no país, possam ter condições de serem criadores do saber, para que nós não sejamos apenas usuários do saber que os outros criam. Então, muito obrigado, era isso que eu queria falar com os senhores.